Começando aqui mais um vídeo do Laboratório de Máquinas Elétricas. A gente vai fazer aqui a experiência número 6, que é a primeira experiência com a máquina síncrona. Nessa primeira parte, nós vamos fazer o levantamento da curva de magnetização da máquina síncrona, tá? Então é um ensaio com a máquina em vazio. O que nós temos aqui? Nós temos a máquina preparada para operar como gerador, tá? Com seus terminais abertos, então a máquina está em vazio, né? Nós estamos aplicando aqui a corrente de campo, tá? Que está vindo aqui dessa fonte, tá? Então eu consigo ajustar aqui o valor da corrente de campo, tá? Esse primeiro instrumento aqui mostra a corrente de campo aplicada, tá? Nesse momento aqui, por exemplo, uma corrente de 154 mA. Então eu vou deixar isso aqui zerado inicialmente. A gente vai começar o experimento sem corrente de campo, tá? E qual é o objetivo do experimento? Então, a gente vai acionar o eixo dessa máquina, tá? A gente vai colocar essa máquina para girar a 1800 RPM e nós vamos levantar a curva da tensão induzida aqui nos terminais da máquina, tá vendo? Eu estou pegando aqui uma tensão de fase, tá? Esse terminal central aqui é o neutro, tá? E aqui eu tenho uma das fases, tá? Eu estou obtendo essa tensão aqui com esse voltímetro aqui, tá? Então, a gente vai obter a curva da tensão induzida nos terminais, tensão de fase, tá? Em função da corrente de campo, tá? Essa é a curva de magnetização da máquina síncrona. Bom, para acionar a máquina síncrona, nós vamos utilizar aqui um motor de corrente contínua. Então nós temos aqui a máquina CC configurada como motor, ou seja, ela está recebendo aqui nos terminais de armadura uma alimentação, né? Recebe uma tensão proveniente desse retificador, sendo que esse retificador está sendo alimentado pelo transformador variável, tá? Então eu tenho aqui uma alimentação trifásica, né? Uma fonte trifásica de tensão variável, de amplitude variável, alimentando o retificador, né? Que retifica a tensão trifásica, produzindo uma tensão CC, e aí eu alimento então a armadura aqui da máquina CC, desses dois terminais aqui, né? Nós já vimos isso aqui antes, em outras experiências, então é só uma revisão, né? Bom, o que mais eu preciso para acionar a máquina CC como motor? Eu preciso aplicar campo, tá? Então aqui eu tenho a alimentação do campo, tá? Nesse caso aqui a gente está usando uma alimentação independente, né? Uma excitação independente, proveniente aqui dessa fonte, tá? Então, de novo aqui, eu tenho uma fonte variável, eu consigo variar aqui a corrente de campo, tá? A gente está vendo aqui nesse instrumento que está aparecendo aqui do meu lado direito, a gente está vendo a corrente de campo. Então a gente vai iniciar a experiência com a máquina CC com uma corrente aqui próxima do seu valor nominal aqui em torno de 400 miliamperes, tá? Com a máquina em rotação, a gente vai depois ajustar essa corrente aqui para que ela fique exatamente na velocidade de 1800 RPM. A gente vai verificar essa velocidade com o uso de um tacômetro. Bom, e a gente tem aqui o DPP, Dispositivo de Proteção em Partida. Só relembrando, né? Por que esse DPP está colocado aí no nosso experimento, tá? A gente vai partir a máquina CC como motor. Então, primeiro, eu não posso partir essa máquina sem campo. A gente já comentou sobre isso antes. Se eu aplicar tensão nos terminais da armadura, tensão no rotor da máquina, sem a presença de campo, eu estou energizando um circuito que é simplesmente uma bobina, tá? Então eu vou produzir uma corrente muito grande na armadura. Então eu preciso ter indução, né? Preciso ter campo para que exista indução, para que quando o motor entrar em rotação, né, você comece a ter a indução da tensão de armadura, tá? A gente já falou bastante sobre isso. Bom, isso na partida, né? Agora, quando a máquina estiver já em rotação,
Se ela perder a corrente de campo, o que vai acontecer? Né? A velocidade vai tender a infinito. Então a máquina vai acelerar bruscamente. É uma situação que a gente deseja evitar. Então para isso é que a gente usa o DPP. Ele só é necessário quando a gente vai acionar a máquina CC como motor. Tá? Então ajustei aqui uma corrente de 400 mA. Tá? Essa corrente está alimentando o circuito de campo da máquina, tá? E a mesma corrente passa aqui pelo... A gente acabou de ver o DPP atuando aqui, né? Exatamente isso que ele faz, né? Se você perder a corrente de campo, ele desarma, né? Então ele desarmou aqui porque eu encostei aqui no cabo aqui e soltou, tá? Então ele fez a função dele aí. O que aconteceu aqui, né? Eu tinha o DPP travado aqui, ó, né? Ele travou aqui. Quando eu travo aqui, ele fecha essa chave aqui, ele fecha esse contato aqui, que é o circuito da armadura, tá? O circuito da armadura passa por aqui. Então, a corrente de campo, tá? Que é a mesma corrente dessa fonte aqui, né? Essa bobina aqui está em série com o circuito de campo da máquina, tá? Então, se eu perder a corrente de campo, justamente o que acontece? O DPP abre, tá? E interrompe o circuito da armadura, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Se eu diminuir a corrente de campo, ó, o DPP abre, tá? Então ele está aí para proteger contra a ausência ou perda da corrente de campo. Bom, só voltando aqui então, vou colocar de novo aqui os 400 mA. Tá aí, passou um pouquinho, não tem problema, voltou. Tá aí. Fecho aqui o DPP. Agora eu vou acionar a máquina aqui, vou aplicar a tensão nominal. Tá faltando um instrumento aqui para medir a tensão de armadura. Vamos colocar esse instrumento aqui. Então coloquei mais um multímetro aqui, medindo a tensão de armadura da máquina CC. Não é uma tensão que eu vou ficar controlando, mas na hora que eu for ligar a máquina, eu quero saber o valor dessa tensão, tá? Para que não ultrapasse a tensão nominal da máquina. Então vou colocar uns 220 volts aí mais ou menos, né, CC. E a gente vai colocar então a máquina CC para rodar. Depois que ela estiver rodando, eu vou lá e ajusto a corrente de campo para colocar a máquina exatamente na velocidade de 1800 RPM. Eu vou então aumentar aqui a tensão de saída do transformador. A máquina CC já começa a girar, tá? Tensão da armadura está aqui. A gente vai até 220 volts. Já tem alguma tensãozinha aqui, ó, na saída do gerador síncrono, tá? Por que tem essa tensão? Por causa do campo remanescente presente ali no entreferro, tá? Então tem um pouquinho de magnetismo residual na máquina que origina uma tensãozinha pequena aí que a gente está vendo aí no caso aí de 2 volts. Então, aumentando aqui. Vamos verificar a velocidade da máquina. Mil 660 RPM, então eu preciso aumentar, eu preciso diminuir a corrente de campo para aumentar a velocidade. Eu vou fazer isso então. Então eu diminuí ligeiramente a corrente de campo, a gente tem agora uma velocidade de 1801 RPM, tá? Então tá bem próximo aí do que a gente queria. Bom, agora
que a máquina já está na sua velocidade ajustada, tá? A gente vai então fazer o procedimento aqui na máquina síncrona para o levantamento da curva de magnetização, tá? Então a gente vai prestar atenção aí nesses dois instrumentos aí, tá? Do lado esquerdo, corrente de campo da máquina síncrona. Do lado direito, a tensão de fase da máquina síncrona. Então, anote aí o primeiro ponto, tá? A gente tem aí uma corrente aí é zero, né? Tá? Corrente zero. Tem 1 miliampere aí, mas deixa eu desligar aqui, ó. Ó, tirei o cabo aqui, tá? Então zerei a corrente de campo. Então esse é o primeiro ponto, tá? Anota aí a tensão 3,55 volts de fase. Agora a gente vai colocar aqui uma corrente aí de uns 20 miliamperes. Opa, desligou aqui. Ó, anota aí, ó, corrente e tensão. Próximo ponto. Anota aí, corrente e tensão. Anota aí, corrente e tensão. Mais um ponto aí. Próximo ponto agora. Anota aí. Próximo. Anota aí. Anota aí mais um. Mais um ponto. Mais um ponto. Mais um ponto. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Anota aí. Anota esse aí. Anota aí. Anota aí. Mais um ponto. Mais um ponto.
Mais um ponto. Mais um. 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 Último ponto aqui. Tá? Então, com esses dados aí, vocês vão traçar a curva de magnetização em vazio do gerador síncrono.